Bom dia, sexto ano! Na aula de hoje nós vamos continuar ali nossas atividades sobre a área de retângulos e também de triângulos, né? Então aqui na página 60, na aula de ontem, ficou as questões que eram pessoal para vocês resolverem sozinhos. E aí na página 61, até a questão de elas também são pessoal, né? De acordo com a experiência que vocês fizeram ali utilizando o papel, no caso, tá? E agora nós vamos continuar ali resolvendo a partir do quadro das unidades de medida diária. Então aqui vou mostrar as imagens para vocês e aí nós vamos aqui completando essas questões. No nosso sistema internacional de medidas, o metro quadrado ele é a unidade padrão de medida de superfície. E da mesma maneira que nas medidas de comprimento existem os múltiplos para medir grandes superfícies, nós temos também os submúltiplos para medir pequenas superfícies. Então, aqui na página 61, nós temos esse quadro aqui das unidades de medida diária, que é bem importante. Sempre que vocês precisarem, vocês podem estar voltando nessa página, dando uma olhada, revendo, né? E aí, nós vamos responder aqui as questões abaixo. Na questão A, quantos centímetros quadrados são necessários para formar um decímetro quadrado? Quanto? 100, né? 100 centímetros quadrados. Na questão B, quantos milímetros quadrados são necessários para formar 1 centímetro quadrado? Quanto? 100 também. Quantos milímetros quadrados são necessários para formar 1 decímetro quadrado? 10.000 milímetros. Então, uma mesma área ela pode ser expressa em unidades de medidas diferentes. E para facilitar, nós podemos recorrer novamente para a visualização da escadinha de algumas unidades de medida que só agora, diárias, né? Então, nós vamos completar essa escadinha escrevendo as abreviaturas dos múltiplos e dos submúltiplos para fixar muito bem essa atividade. Então, começando aqui de cima, né? Nós estamos quilômetro quadrado, né? E aí nós descemos para o hectômetro quadrado, e aí depois multiplicando mais uma vez por 100, nós temos o decâmetro quadrado, metro quadrado, aí depois decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, né? E aí depois, para voltar lá para cima de volta, nós vamos sempre dividir por 100. Então, nós multiplicamos por 100 e nós dividimos por 100. Então, essa escadinha também é bem importante que vocês sempre relembrem, voltem nessa página na hora de mudar ali a unidade de medida. E agora, né, de acordo com a observação do quadro que eu mostrei para vocês, essa página, nós vamos responder aqui essas questões. Aqui, ó, na questão A, 2 decímetros quadrados equivalem a quantos centímetros quadrados? Então, vou multiplicar, né, 2 vezes por 100, e aí vou ter quanto? 200 centímetros. Que operação que poderia ter sido realizada para expressar? É sempre a multiplicação por 100, o que a gente acabou de ver na escadinha, né? Na questão B, observando o decímetro quadrado, 300 centímetros quadrados equivalem a quantos decímetros quadrados? Então, é só, né, eu dividir por 100, que eu vou ter quanto? 3. Qual que é a operação que nós devemos realizar? É a divisão por 100. Note que para expressar qualquer medida de unidade consecutiva menor, podemos multiplicar por 100 e para expressar uma unidade consecutiva maior, nós podemos dividir por 100. Agora, complete as setas escrevendo em cada uma, vezes 100 e dividido por 100. Vamos seguir para as atividades. Considere que os polígonos a seguir foram construídos nessa malha quadriculada com quadrinhos de 1 centímetro de lado. Na questão A, desenhe nessa malha quadriculada um polígono G com perímetro e área iguais ao polígono A, mas com um formato diferente. Então, qual que é a área desse polígono A? Olha, ele está ocupando 1, 2, 3, 4 quadrinhos. Então, vocês vão desenhar aí um polígono e vão chamar ele de G. Ele tem que ser um formato diferente, mas ele tem que ter a mesma área, né? Então, olha só, aqui ele já tem 2 sugestões. Na questão B, analise as figuras e responda as questões na justificativa. Cite como exemplo os polígonos apresentados.
Então, os polígonos que têm a mesma área, que têm necessariamente a mesma forma, não, né? Qual que é o exemplo que nós temos do polígono A e também do polígono E? Eles têm a mesma área, né? Os dois ocupam aí 4 quadradinhos, mas eles têm formas diferentes. Polígonos que têm a mesma área têm necessariamente o mesmo perímetro? Não, também. Qual que é um exemplo que nós temos? Do A e do E, também é o mesmo exemplo, né? Eles têm a mesma área, mas eles não têm o mesmo perímetro, né? Se for somar, fazer a medida de todos os lados é diferente. Polígonos que têm o mesmo perímetro têm necessariamente a mesma área? Não. Então, um exemplo que nós temos também é o B e o C, que eles têm o mesmo perímetro, mas não têm a mesma área. Na questão C, né, ele fala para preencher ali a tabela com o nome, a área e o perímetro, né? Então, de acordo com o exercício número 1, nós vamos observar cada figura, vamos ver o que ele é, né? Qual que é a sua área, quantos quadrinhos que estão ocupando e qual que é o perímetro para preencher aqui essa tabela. Exercício 2, essa é a planta baixa de uma casa que está em construção e todos os cômodos estão regulares. Então, na questão A, nos quartos o piso será em madeira, quanto no mínimo deve ser revestido em madeira deverá ser comprado? Então, olha só, é só a gente observar aqui no quadro, então, olha só, 3,5, né? E aqui é 3, então, multiplicando a base vezes aqui a altura, nós vamos ter no mínimo aí 10,5. E aí, depois, no outro quarto, fazendo a multiplicação de 4 vezes 2,5, então, nós vamos ter 10. Então, no final, nós vamos ter quanto? Fazendo a soma desses dois valores, da área desses dois valores, 20,5. E agora, na sala, o piso será revestido com porcelanato. Quantos metros quadrados no mínimo serão necessários para cobri-lo? Então, é só a gente observar na sala, né? A medida ali é 5,5 e 3,5. Então, fazendo a multiplicação, 19,25. E na questão C, qual que é a área total dessa casa? Então, se a gente for pegar ali o valor de baixo 7,8, em cima seria o valor de 3,5 mais 2,5, né? E aí, fazendo a multiplicação desses dois valores, nós vamos ter 66,3 metros quadrados. Na questão 3, você provavelmente já leu propagandas dispostas em um outdoor como esse, não é? Há vários desses espalhados pelas cidades. Esse tem formato retangular e mede 6 metros de comprimento por 3 de largura. Qual que é a área e o perímetro, né, desse outdoor? Então, primeiro a área. Então, é só a gente multiplicar, né, o comprimento vezes a largura. Então, é 6 vezes 3,6, que vai dar 21,6. Então, a área é 21,6 metros quadrados. E agora o perímetro, que é a soma de todos os lados. Então, um lado mede 6 e o outro mede 3. Então, é 2 vezes 6 e 2 vezes 3,6, que vai dar 19,2 metros. Na questão B, quantas folhas quadradas de 60 centímetros de lado devem ser usadas para cobrir toda essa superfície? Então, a área ali, né, da folha é 60 vezes 60, então vai dar 3.600 centímetros quadrados. E a área do outdoor a gente já encontrou aqui em cima, né? Então, ela é igual a esse valor. Fazendo a divisão do valor total, né, por esse, nós vamos ter quanto? 60. Então, no mínimo, serão necessários 60 folhas. Na questão 4, a embalagem aqui, a seguir, ela tem a forma de um cubo com 30 centímetros de aresta. Para revestir toda essa caixa, será necessário mais do que 1 metro quadrado de papel? Justifique a sua resposta. Então, nós precisamos descobrir qual que é a área desse quadrado, né? Então, olha só. 1 metro quadrado de papel, ele corresponde a 10 mil centímetros, né? E para essa caixa serão necessários 5.400 centímetros, porque a área desse quadrado aqui seria 30 vezes 30, que vai dar 900. Aí, como são 6 arestas que nós temos, que vai ser coberta pelo papel, então é 6 vezes a área de cada aresta. Então, 6 vezes 900 é 5.400. Na questão 5, nós vamos completar essas colunas expressando cada medida na unidade de cada.
Então, olha só, 5 metros quadrados em centímetros quadrados. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, né? Então, eu vou ter quanto? Eu vou ter 50 mil. Aqui, ó, 8.007, ou seja, 8.007 milímetros quadrados, para transformar aqui em centímetros quadrados. Então, quanto que eu vou ter? 80,07. 1,58 quilômetros quadrados, para transformar em metro quadrado, né? Então, eu vou sempre estar aí multiplicando. Então, eu vou ter quanto? Esse valor. Agora, 564,1 centímetros quadrados, para transformar em metro quadrado, o que que eu vou fazer? Eu sempre vou estar aí dividindo. Qual que é o valor que eu vou ter? Vai ser este. Na questão 6, considere um quadrado com 5 centímetros de lado. Dobrando-se a medida do lado, o que que acontece com o perímetro desse novo quadrado? Então, o perímetro ele também vai dobrar, né? Porque 4 vezes 5 é igual a 20 e 4 vezes 10 é igual a 40. Então, se dobrar de valor, o perímetro também vai dobrar. E com a área desse quadrado? Explique a sua resposta. Então, a área, ela vai quadruplicar, né? Porque 5 vezes 5 é 25 e 10 vezes 10 é 100. Então, esse é um exemplo aí de resposta. Na questão 7, para essa pintura foi utilizada uma tela retangular de 60 centímetros por 30 centímetros. Determine qual que é a área da moldura desse quadro. Então, a gente vê na imagem ali que nós temos 80 centímetros de comprimento e 50 de largura, né? Então, basta multiplicar o comprimento vezes a largura, 4.000. Então, a área aí da tela seria de quanto? A área da tela seria de 60 vezes 30, né? Porque ali no exercício ele fala que a área ela é 60 vezes 30. Então, 60 vezes 30 é 1.800 e a área da moldura. Então, o total da moldura, né, junto com a tela, é esse valor. E agora eu vou tirar a área da tela para descobrir quanto que vai medir aí a moldura, né? Então, 4.000 menos 1.800, 2.200. Então, somente a área da moldura, ela vai medir 2.200 centímetros, ou 0,2 metros quadrados. Na questão 8, determine qual que é a área do polígono, dividindo-o de forma conveniente. Então, nós precisamos dividir, separar ele para encontrar qual que é a área, né? Então, olha só, nós podemos separar aqui, temos um triângulo e temos aqui um retângulo. Então, qual que é a área total? Então, aqui primeiro, 3 vezes 7, né? Mais, aí agora aqui, ó, 4 vezes 2, que é a altura desse triângulo aqui, né? E aí, isso nós vamos dividir por 2. Então, nós vamos ter 21 mais 4, que é igual a 25 metros quadrados. Na página 64, nós temos o Organize as Ideias. Então, nesse capítulo, o que a gente estudou? Duas grandezas e suas medidas. Nós vamos completar esse esquema aqui com as principais ideias a respeito de cada tópico, né? Então, olha só, aqui nós temos as medidas, né? Então, o que significa e qual que é a unidade padrão de medida? Então, medidas de comprimento, perímetro, o que é isso? É a medida do contorno de uma região por metro, né? Medida, superfície, área. O que é isso? É a medida de região por metro quadrado. Na questão 1 da nossa hora de estudo, então essa piscina retangular, ela tem 8 metros por 15. Ela é contornada por uma calçada de pedras com 2 metros de largura, conforme nessa imagem que está representada. Há quantos metros de calçada em torno dessa piscina? Então, nós precisamos saber quanto que é a área total, junto com a calçada, e depois a área só da piscina, né? Para fazer aí essa subtração. Então, vamos lá. Primeiro, a área total. Se a gente for somar esses valores aqui, 2 mais 15 mais 2 vai dar 19, 2 mais 8 vai dar 10, mais 2 vai dar 12. Então, é 19 vezes 12 que vai dar 228, né? E agora, a área da piscina, aqui no exercício fala que é 8 por 15. Então, 8 vezes 15 é igual a 120. Então, vai ficar 228, que é o total, menos 120, 108.
Na questão de número 2, nós vamos determinar qual que é a área dos triângulos, né? Então, olha só, nós temos esse triângulo e esse daqui também. E nós já vimos, né, como calcular a área de um triângulo. Então, nós multiplicamos o valor da base vezes a altura e depois dividimos por 2. Então, o primeiro triângulo, ele tem 6 de base e 4 de altura. Então, é 6 vezes 4 que vai dar 24. E aí, depois a gente divide por 2. Então, 24 dividido por 2 é 12. O outro triângulo, então, a base ali é igual a 4 e a altura é igual a 2,5. Então, é 4 vezes 2,5 e aí depois eu divido por 2 que eu vou ter 5. Então, 5 centímetros. A questão do número 3, ela é uma questão pessoal. Na área de lazer de um condomínio será construída uma quadra de tênis com medidas oficiais, as quais serão de 10,95 metros de largura por 23,77 metros de comprimento. Ao redor dessa quadra, a 1 metro de distância dela, será colocada uma tela de proteção. Então, na questão A, ele fala para fazer um esboço, fazer um desenho, né, de uma planta baixa. Lembrando que a planta baixa é aquela fotografia que é tirada de cima, né, de um cômodo, né? Então, é para fazer a planta baixa dessa quadra com as medidas na indicação da tela. Então, essa é uma questão pessoal, né? Vocês vão fazer um desenho com as medidas que nós temos aqui no exercício. E aí depois ele fala, se a quadra é retangular, quantos metros de tela no mínimo serão usados? Então, depois de fazer o desenho, vocês vão calcular aí qual que seria essa área. Questão 4, essa figura aqui, ela mostra um quadrado de centro O, né? E a área é de 20 centímetros quadrados. O ponto M é o ponto médio de um dos lados. Qual que é a área da região sombreada? Então, ele quer saber qual que é a área dessa parte aqui que está em cinza. Então, nesse problema aqui, nós temos a área total do quadrado e nós queremos determinar qual que é a área dessa parte sombreada. Para isso, nós não devemos pensar em encontrar qual que é a medida do lado, né? Mas nós devemos trabalhar com a decomposição da parte cinza de um quadrado. Então, essa parte cinza aqui, o que que ela corresponde? Ela corresponde a 1/4 da área total, né? É a mesma coisa que esse quadrado dividido em 4 partes iguais e está tomando aqui uma parte. Então, é 1/4 da área total. E esse aqui formou depois ali um triângulo, né? E a área seria 1/8 do quadro maior. Então, calculando, o que que nós vamos ter? 1/4 de 20, e é igual a 5. E 1/8 de 20 é igual a 2,5. Então, portanto, a área sombreada, ela seria 5 mais 2,5, que vai dar 7,5 centímetros quadrados. Na questão 5, a área da figura azul, ela é igual à soma das áreas de quantos quadrinhos do quadriculado? Então, olha só. Aqui nós temos 8 quadrinhos inteiros, mais 2, então vai dar 10, mais 2 vai dar 12, aí aqui vai dar mais meio, mais meio. Aqui nós temos, juntando essas duas partes, nós vamos ter mais 2, ó, 1 mais 1, aqui também. Aqui nós temos meio, meio, e juntando essa parte aqui nós vamos ter 1 mais 1, que vai dar 2. Então, somando esses valores, vai ser 22. Então, a opção correta é a opção B. Na última questão, a figura ela foi construída com triângulos de lados de 3 centímetros, 7 e 8 centímetros. Qual que é o perímetro dessa figura? Então, para encontrar qual que é o perímetro dessa figura, ela é composta todas com triângulos retângulos, né? 3 centímetros, 7 e 8. Então, são triângulos retângulos. Nós podemos colocar essas medidas diretamente na figura para encontrar qual que é esse perímetro, né? Então, olha só, são 6 lados com 5 centímetros, 6 lados com 7 centímetros. Então, assim, o perímetro ele pode ser determinado por 6 mais 5 mais 6 vezes 7. Né? Então, seria 30 mais 42, que vai dar 72. Então, o perímetro dessa figura tem 72 centímetros. Qual que é a opção correta? A opção C. E assim nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Tenha um ótimo dia de estudos.